Oi, gente! Então, o processo criativo de um artista não é algo muito simples, afinal é um ser humano complexo, por isso não dá pra comparar com IA. Vamos ver comigo? O Cravo e a Rosa. Esse foi um dos meus primeiros desenhos no digital e eu queria fazer algo bonito, algo realista, e eu demorei 4 horas mexendo em cada detalhe dessa pintura até que ficasse do jeito que ficou. E eu me inspirei em algo muito simples, que é a música do Cravo e a Rosa, uma música que a gente escuta desde sempre na nossa infância. Espero que as crianças de hoje ainda tenham acesso a essa música e gostem, porque é uma lembrança muito óbvia da minha infância. Muito óbvia não, muito clara. E eu realmente gostava dessa música, por isso eu fiz essa pintura. A moça trançada do shopping. Então, eu vi uma mulher com tranças maravilhosas, muito lindas, muito bem feitas, no shopping. Então eu pensei, por que não desenhar essa moça? Agora, eu não tinha visto o rosto dela, eu não tinha muita ideia de anatomia, então eu fiquei algum tempo, assim, pensando em como eu ia fazer essa moça, porque eu não lembrava nem da roupa dela, porque a única coisa que tinha me chamado a atenção eram as tranças. Então, eu fui fazendo do jeito que eu sabia, usando as coisas que eu tinha acesso na época no Pinterest, e eu realmente não tinha noção nenhuma, não tinha noção de cor, eu não tinha noção de como fazer esse cabelo. Eu fui na fé e acabou dando certo. E eu tive um resultado maravilhoso, apesar de não saber exatamente o que estava fazendo, muito por conta do meu criativo bom. E esse foi o resultado. Olhos de felino. Alguns animais felinos, como os tigres, as onças e os gatos, são seres que realmente me intrigam. Aquele olhar tão assustador e ao mesmo tempo tão encantador que eles têm. O passo silencioso e a forma predativa como eles observam sua presa. Com o que isso combina? Obviamente com animes. Os animes, eles têm um jeito muito especial de retratar o ser humano, uma coisa mais animalesca e felina. E por isso eu decidi juntar. Então eu tentei fazer algo bonito, mas também um tanto quanto assustador de se observar. Uma beleza fora do padrão. E eu só consegui imaginar em uma pessoa de pele parda ou negra com olhos azuis e cabelos brancos, tipo a tempestade, sabe? Porquim em rosa. Eu amo a cor rosa, mas definitivamente não é minha cor favorita. Então eu decidi fazer um desenho que mostrasse um pouco, sabe, o cansaço de estar sempre rodeada de coisas que dizem ser femininas e ser cobrada mais caro por isso. Olha, uma coisa muito comum é que uma coisa simplesmente por ser rosa ou denominada feminina tem um valor muito maior do que coisas para homens. E eu acho isso extremamente ridículo. Mas como é muito difícil expressar isso na internet sem ser muito julgada, eu só decidi fazer um desenho, porque a minha indignação era grande o suficiente para me render um desenho bonitinho. E foi isso que eu fiz. Então, Porquinho em rosa. O Vacalo. Então, desde sempre eu amei muito cavalos. E aqui perto sempre passa um pessoal vaqueiro com cavalo, então são criaturas que eu realmente admiro. São fortes, são bonitas e correm tão rápido e são tão livres. Eu acho que o termo espírito livre veio de alguém que olhou para um cavalo e falou: Nossa, que espírito livre! E é isso, eu queria passar isso, essa liberdade que esses seres têm. Bakugou Katsuki. Então, né? Eu desenhei esse personagem em específico porque eu tava com muita raiva mesmo. E eu não sou uma pessoa que lida muito bem com a raiva, então eu decidi desenhar. Eu tinha pedido uma corrida na escola, era tempo de interclasse e eu meio que tava com muita raiva porque eu queria correr. Só que era de manhã e tava meio desorganizado, sabe? Porque eu acho que era um dos primeiros interclasses na escola depois da reforma. E eu fiquei com raiva porque eu não consegui ir. Ligaram pra mim e meu celular tava descarregado, eu não tinha dormido direito, então eu não ia acordar nem tão cedo. Eu acordei de tarde e a corrida já tinha acontecido. Então,
A minha fúria se tornou um desenho do Bakugou Katsuki, porque tudo que eu queria era vencer e eu não consegui. Então, como eu não consegui ser a melhor, isso me frustrou muito. E um dos personagens que, por não conseguir ser o melhor, fica frustrado, pois é. Então, foi por isso que eu desenhei ele, porque nesse momento eu me identifiquei com um personagem que eu pessoalmente gosto muito. E sim, eu desenhei o cabelo inspirado no Supla. Eu fiquei dodói? Sim, gente, eu também fico doente. Apesar de ser um alienígena, eu infelizmente ainda fico dodói. Ai, mas se você tava doente, por que você gosta desse desenho? Porque apesar de estar doente, eu tava feliz. De estar, sabe, assistindo uns desenhos da minha infância, umas coisas assim. E é isso. A loucura do artista é tanto que amarelo vira azul e azul vira amarelo. E, bom, eu pensei em fazer esse desenho porque tem um anime específico que é pra artistas que eu assisti, chamado Blue Period. E nesse anime dá pra ver coisas que os artistas iniciantes passam, que é aquela sensação de não ser bom o suficiente, de não conseguir botar as coisas que você quer pra fora na sua pintura e a pressão da sociedade quando você quer trabalhar com aquilo. Eu não penso em trabalhar com arte, eu quero outra carreira, mas eu amo arte. E arte pra mim, apesar de ser entre muitas aspas um hobby, é uma forma de existência, de transmissão de sentimento. Então eu fiz esse desenho por isso. Flores cor sangue. Eu sofri um pequeno acidente de moto com meu pai e nós dois nos machucamos. Eu fui pro hospital, tudo certo, papapá, pipopopopó. Enfim, quando eu cheguei em casa, com o braço ainda todo machucado, toda ralada, cansada, o que uma pessoa normal faria? Vamos dormir, né? Vamos a mimir. Eu fui desenhar. E o desenho que saiu foi esse aí. Eu coloquei flores nos lugares onde eu tava machucada, porque tava realmente dodói, tava doendo. E eu lavei as feridas, eu tive que lavar. E o médico disse que foram escoriações leves, mas não foi. Foi muito mais profundo. E o médico era iniciante, então acho que tudo bem. Mas enfim. Cheguei em casa, eu tive que lavar as feridas. E doeu muito. Doeu muito mesmo. Mas ao mesmo tempo eu senti uma paz muito grande pelo fato de eu estar viva. Porque, né, eu podia ter quebrado alguma coisa, podia ter acontecido coisa pior. Então, esse desenho foi meio que para representar uma paz de estar bem e o sentimento que eu tive de estar machucada, de ter que lavar as minhas feridas. O quebra-cabeça. Então, né? Todo mundo passa por aquele momento em que a gente tá meio que se conhecendo de novo, juntando os nossos pedaços e tentando montar alguma coisa. E esse desenho representa justamente isso, aquela fase em que você tá mudando, porque é algo normal, em que ao mesmo tempo você, assim, tenta se manter o mesmo. Eu representei isso de uma forma muito simples, porque enquanto você ainda é a sua versão antiga, você tem mais experiência, você tá diferente. Então eu representei isso colocando dois estilos de artes que agora eu tenho. Eu desenho tanto de um jeito quanto de outro. Eu não tenho um traço único que eu vou desenhar sempre, e isso vai sempre mudar. E eu já me conformei com isso, que eu não vou ter um traço que eu vou usar pra sempre na vida, até porque isso seria muito, muito chato. Então, eu basicamente coloquei algo que me diverte, porque eu me divirto desenhando. Ao mesmo tempo, isso me traz uma ansiedade, porque eu não posso controlar tudo que vai acontecer e nem sei exatamente o quanto ou como eu vou mudar. E eu acho que tá tudo bem. Por isso eu fiz esse desenho, porque ao mesmo tempo que uma parte de mim fica um pouco assustada com o tanto que eu tô mudando, eu também fico feliz, porque essa mudança só significa que eu tô crescendo e amadurecendo. E mesmo que isso seja assustador, me deixa feliz. Rosa Baioneta. Então, muitos edits dessa personagem e eu não conheço se é de um jogo, se é de uma franquia específica, eu simplesmente me apaixonei pelo design dessa personagem. Ficou tão na minha cabeça que mesmo eu não conhecendo direito e
eu não sabendo nada sobre ela, eu acabei desenhando. Fiz todos os detalhes que eu pude e pesquisei o tanto de referências que eu consegui para fazer alguma coisa bonita. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui, se inscreva e deixa o like. Tchau, tchau!